Muito boa noite. Nós vamos falar hoje de um assunto interessante: dinheiro e riqueza. Todo mundo quer ser rico, quer ter dinheiro, né? Todo mundo tem essa vontade, esse desejo. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso. A mensagem que a Mônica imprimiu são dois temas a respeito da verdadeira propriedade, dinheiro e riqueza, que nós precisamos entender como que funciona isso dentro da nossa doutrina, não é mesmo? Bom, os espíritos disseram para a gente, já lá no século XVIII para o XIX, que a nossa verdadeira propriedade não é aquilo que é material. Eles falam que é tudo aquilo que a gente pode levar daqui, não aquilo que a gente pode deixar aqui. E isso já é uma coisa interessante, porque a gente pensa assim, aqui na Terra a gente é muito treinado a ganhar dinheiro, a ter dinheiro, a favorecer-se com dinheiro. E os espíritos vêm e falam assim, olha, a sua verdadeira propriedade não é o que você tem que deixar aqui. O que você tem que deixar aqui são só um empréstimo, que nós vamos ter que depois restituir. Mas o que a gente pode levar daqui. Eu passei algum tempo pensando sobre isso, ficava assim, nossa, imaginando como seria isso. E aí a gente vai concluindo, assim, algum tipo de possibilidades que nós vamos ganhando, mas especificamente, ou acima de tudo, a gente ganha virtudes, possibilidades de virtudes, para que a gente possa levar isso para conosco, quando sai isso aqui. Conhecimento, virtudes, dentre as virtudes a bondade, o amor, a fraternidade. Então são bens que nós precisamos aprender a desenvolver, a trabalhar, a estudar, a aprender. Porque quando a gente chega aqui, na maioria das vezes, a gente chega assim meio, tanto quanto, como é que eu posso dizer, meio perdidos, né? E os nossos pais, não raras vezes, não conseguem nos ajudar com isso, porque a ideia deles é que a gente tenha uma vida melhor do que a deles, que a gente possa prosperar financeiramente, materialmente, mas raros pais conseguem passar para os seus descendentes a necessidade que nós temos de adquirir verdadeiros bens verdadeiros, que não são os bens materiais. Mas a gente mergulha aqui na Terra, e a Terra é tão sedutora, né? A gente fica aqui, meu Deus do céu, não é? A gente começa a crescer, começa a ver as pessoas, os amigos, às vezes prosperando, fazendo coisas, fazendo viagens, e a gente fica assim, naquela aflição, dividido, não é? Fica bastante dividido. E aí, não raras vezes, a gente vai em busca desses recursos materiais. Bom, algumas pessoas vieram com a condição de administrar esses recursos materiais, mas algumas pessoas vieram aqui para desenvolver outras capacidades. Hoje a gente olha a internet, a gente vê esses vídeos que os nossos irmãos fazem, a gente tem a sensação de que todos nós estamos aqui para nos enriquecer, para nos tornarmos milionários. E no fundo, nós precisamos pensar que, na verdade, o nosso estágio aqui na Terra é para ganharmos virtudes, para adquirirmos virtudes. Mas como isso é difícil, porque a gente não tem motivação em lugar nenhum. Veja que não raras vezes a gente é desestimulado a ir ao encontro de virtudes, ir ao encontro do entendimento, do conhecimento. Alguns de nós devem ter sofrido já essa situação na própria pele, quando dissemos assim, vou conhecer um pouquinho da doutrina, vou estudar a doutrina, vou na casa espírita. Algumas pessoas falam, vai perder tempo, para que vai fazer isso, não tem necessidade, né? Então, alguns de nós vivemos esse pequeno drama em algum momento da nossa vida. E isso sucessivamente vai acontecendo, devagarzinho as coisas vão acontecendo. Mas quando a gente põe uma vontade firme, um desejo mais forte, a gente vai e vence, né? Fura a bolha, por assim dizer, e vai conhecer, vai estudar, vai aprender. Nem só na doutrina, mas em todas as outras religiões, porque todas elas têm um quinhão dessas virtudes, né? Todas elas têm uma quantidade que pode nos favorecer com ela, mas nós encontramos resistência. A todo momento a gente encontra resistência. Então, resistência para continuar, resistência para trabalhar, resistência para aprender. A gente mesmo tem a própria resistência de não conseguir, muitas vezes, ter uma disciplina ou um método de ler e aprender e estudar através das obras literárias espíritas. A gente, às vezes, lê uma ou outra coisa, acha bonito, mas aquilo é uma coisa tão fugidia, parece que o vento sopra assim, limpa e leva embora aquela vontade que a gente tem.
E a gente depois demora para que a gente seja estimulado a buscar uma nova leitura, um novo caminho, uma nova direção. Às vezes pessoas competentes, capacitadas, estimulam a gente a procurar alguma coisa legal para a gente ler, que a gente fique entusiasmado para conhecer. Tem também a questão do degrau de evolução de cada um de nós. Cada um de nós tem o seu degrau de evolução. E às vezes uma leitura que para um é muito agradável, para outros é difícil. Veja os livros científicos que a gente tem. Tem pessoas que leem esses livros com uma facilidade. A gente não consegue passar nem da 10ª página, da 5ª página, da 3ª página. Acha tudo complicado, tudo difícil, não é? Na casa espírita, na doutrina espírita é a mesma coisa. Então, o que para nós parece uma coisa tão simples, tão óbvia e tão fácil, as pessoas leem aquilo e começam a ficar confusas, com dificuldade de pensar, começa a vir nela assim aquele desejo de ter um sono, né, repentino, assim, né? Já não aconteceu com a gente quando a gente se dispôs a fazer uma leitura à noite, por exemplo? Deixa para a noite, na hora de dormir, vamos fazer uma leitura. Aí você lê ali, parece que a gente tomou um remédio, porque a gente não consegue terminar nem a primeira página, já está com um sono devorador, já deita, dorme. Aí a gente pensa assim, não, à noite eu vou fazer só a prece. Aí a gente vai fazer a prece e antes de terminar a prece a gente já dormiu, ou esquece o que estava falando, ou deixa para depois, ou para amanhã, ou para outro dia. Então parece que a gente mesmo tem que combater algo dentro da gente mesmo. Parece que é tão mais fácil a gente ir atrás de vícios, atrás de coisas mundanas, de sua menos importância, de fofocas. É tão mais simples, né? A gente abre qualquer sistema, qualquer operação, qualquer sistema de televisão, de internet, de rede social, qualquer coisa, a gente está lotado dessas informações e parece que aquilo sedenta a gente. A gente fica, ouve aquilo, gostou, que o ministro vai cair, que não sei quem, decisão não sei quem. A gente acha gostoso, acha maravilhoso, não é? Como é difícil a gente pensar assim num pensamento mais altruísta, mais edificante. Está vendo uma pessoa em dificuldade, está vendo uma pessoa em desequilíbrio, a gente pensar no equilíbrio dessa pessoa. Como é mais fácil a gente falar, está vendo aí, vai cair, torcer para ela cair. Né? Olha, vamos relaxar um pouco. A gente passa em frente ao prédio, tem alguém querendo se jogar, as pessoas lá embaixo ficam falando o que para ela? Para mostrar o nosso grau de evolução, né? Veja como nós somos evoluídos, né? Para mostrar o nosso grau de evolução, veja só, não é mesmo? Então a gente vê um acidente na rua ou vê alguma coisa acontecendo, a gente está sempre torcendo com isso que aconteça, ou desaconteça. Viu agora esse episódio triste, que jogaram não sei quantas bombas em cima de um outro país. Aí a gente vê, ele podia revidar e acabar com o outro país. A gente fica pensando nessas coisas, fica numa harmonia, numa forma de encontrar uma solução, não sei qual ela, mas encontrar uma saída. Tem pessoas pensando nisso, mas a maioria não. A gente parece que gosta da revanche, da guerra, das coisas difíceis, das bombas, das explosões, dos problemas. Fica sabendo algum problema de alguém, a gente fica com a formiga na boca, na língua, para poder passar para frente. Meu Deus do céu. E agora fica fácil, né? Porque a gente põe a pontinha do dedo, se não estiver congelada, a gente vai lá e divulga para centenas de pessoas ao mesmo tempo, sem precisar falar um para cada um. Né? Então veja como que é que nós usamos dessa riqueza que nós tínhamos que conquistar, que é a riqueza das virtudes. Eu, há não muito tempo atrás, conheci um senhor e eu pensava assim, quando eu ficar com idade, eu queria me espelhar nesse senhor. Porque ele tinha assim um equilíbrio para lidar com as coisas. Uma vez ele estava comentando lá na casa transitória que entrou uma diretoria lá e acabou com os passes. A gente não podia mais dar passe nas crianças da escola porque a prefeitura não permitia mais. Aí falou, não, vamos dar passe assim mesmo, prefeitura que vem aqui para ela ver. Falou, não, calma, a gente nem precisa ir lá dar passe, vai lá, fica no pátio junto com eles e vai orando para cada um deles, olha para cada um, pede para Jesus para cada um, não passe que a gente pode dar. Fica tranquilo, está tudo certo. Fiquei pensando, falei, meu Deus do céu. Tinha problema em casa, né? A esposa não aceitava que ele saísse para fazer as tarefas que ele fazia. E aí ele levava um pouco de tarefa para fazer em casa, para ficar junto com ela. Sabe, uma forma de encontrar uma forma de conviver, de fazer as coisas mesmo assim, encontrou um jeito. Então, isso me admirava tanto, porque a gente vivia tantos conflitos, tanta coisa, e hoje, não raras vezes, a gente vê isso.
acontecendo em diversos lugares, dentro da empresa, no trabalho, na casa espírita. E vamos arrumar uma forma de harmonizar, de equilibrar. A gente às vezes encontra formas de arrebentar, separar, explodir, estourar. Então, a ideia que nós temos que fortalecer cada vez mais em nós, é que nós estamos aqui para enriquecer-nos de virtudes, de possibilidades maiores, para levarmos isso para depois, para fora do corpo físico, irmos em direção ao além, mas com riquezas ganhas e aprimoradas dentro de nós. Porque se nós pensando, a gente chega lá, vamos pegar o nosso relatório, vamos pegar a nossa ficha. Vocês conhecem a ficha do João Mateus? O João Mateus um dia teve um sonho. O João Mateus, era um senhor que tinha muitos recursos e tudo, o pessoal pedia muita coisa para ele, mas ele sempre tinha uma forma de falar sim ou não, e ele tinha a característica dele. E um belo dia ele teve um sonho. Tem uma mensagem que fala, a mensagem de João Mateus. João Mateus. Aí ele fala, ele vai num sonho, num determinado lugar. Aí eles puxam o prontuário dele. A gente que passa no posto de saúde, os que vão em convênio não tem esse problema, mas a gente que passa no posto de saúde certo, do bairro, aí ele puxa o prontuário da gente. Às vezes é um calhamaço assim de coisa, não sei se serve para alguma coisa aqui, mas ele puxa aquele calhamaço de coisa. Já fez exame, já fez isso, já tomou tanto no papel, né? Ou não, mas no convênio é diferente, porque está tudo no computador, mas lá está no papel, ele puxa o prontuário da gente, né? Aí chega no mundo espiritual, puxa o nosso prontuário. 28 de setembro de 1963, chegou a Terra. Infância equilibrada, vivendo com o pai e com a mãe até a adolescência. Na adolescência, escorregou, caiu, levantou, estudou, conseguiu promover-se, conseguiu fazer um curso superior. E aí a nossa ficha está aqui uma beleza, e aí está uma beleza, né? Bom, aí isso começa a falar pra gente assim, tomou tantos passos, assistiu tantas palestras, fez tantas coisas, né? Ele vai falando assim, né? Doou para caridade alguns centavos, vai falando assim, né? Vai falando assim. Quando foi puxar a ficha do João Mateus, a parte negativa, ele acordou. Porque certamente ele não gostou muito da parte positiva, né? Porque recebeu tudo o que precisava, o apoio da família, conseguiu se formar, conseguiu tudo, tanta coisa. E ele começou a ficar meio cismado, pensando assim, meu Deus do céu, tenho tanto recurso que nem sabia, né? Bom, aí foi puxar a parte negativa do João Mateus, aí ele acordou. Tomou um susto, mas tomou um susto que eu vou te contar. Muito bem. Ele acordou com uma outra disposição, ele falou assim, eu preciso ajudar as pessoas, estão me pedindo tanto para terminar uma creche, ajudar essa creche a terminar, preciso ajudar o fulano e tal, o Beltrano que me pediu ajuda. Aí ele saiu aquele dia com toda a disposição, foi visitar os amigos, as pessoas que tinham pedido ajuda para ele. Não pode terminar, amanhã, passa lá no meu escritório amanhã que eu vou te fazer um cheque para você fazer, você pode ir lá, você pode fazer. Comprometeu com todo mundo que ele queria ajudar, que ele devia e podia ajudar, né? Que ele sabia que podia ajudar. Que para ele eram tudo coisas pequenas, no fundo é pequenas, mas o que para nós parece uma coisa absurda, para algumas pessoas é pequena. 50 mil ali, 5 mil ali, 10 mil ali, 20 mil ali, para nós é muito dinheiro, mas para algumas pessoas não é nada. Muito bem. Aí o João Mateus foi se deitar, dormiu e não acordou mais. Mas perdeu a oportunidade de ajudar. Veja só que coisa. Que coisa, né? Então nós estamos aqui e precisamos aproveitar o ensejo do trabalho, a oportunidade do trabalho. Nós estamos aqui e precisamos dirigir o nosso carro em direção segura, porque nós vamos sair da Terra. Todo mundo sabe disso, todo mundo sabe, não sabe quem é que vai sair daqui? Todo mundo tem essa certeza. Aí a questão é a seguinte, como que nós vamos sair daqui? Essa é a questão. Como nós estamos, a gente sabe. O que nós já vivemos, a gente sabe, mas a gente não sabe como é que a gente vai sair daqui. E aí vem a proposta da doutrina, renovação, aprimoramento, desenvolvimento. Dá um tempinho. Olha,
Vocês já devem ter ouvido falar que na história do Chico Xavier, que agora, dia 2 de abril, foi o aniversário dele, né? E hoje, dia 18 de abril, é aniversário do Livro dos Espíritos, vocês devem saber disso. Mas o Chico Xavier teve que atender a 3 pedidos do mentor espiritual dele no início da carreira. Ele pediu a primeira coisa, disciplina, a segunda, disciplina, e a terceira, disciplina. A gente vê isso, chega até a dar risada, fala, mas esse mentor aí parece bobo, ficar falando 3 vezes a mesma coisa, né? Mas se a gente for pensar bem, são 3 níveis de disciplina que ele pediu para o Chico, 3 níveis. A gente, muitas vezes, não consegue vencer nem o primeiro nível. Vamos dar um exemplo para a gente entender essa questão da disciplina. Um exemplo é assim, a gente tem um trabalho aqui toda quinta-feira às 20h30. Aí a gente vem aqui quinta-feira às 20h30, cumprindo a nossa disciplina, né? O segundo nível de disciplina, a gente vai fazer um trabalho na casa? Vamos fazer um trabalho na casa, a gente veio disposto para isso, veio. Mas você se preparou nos últimos dias, nos últimos meses, nos últimos anos, porque a gente tinha a ilusão de que a gente tinha que se preparar naquele dia, não é? Algumas pessoas pensavam assim, não posso comer carne, não posso ficar nervoso, não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, não posso beber, não posso fumar, não posso tomar vinho, não posso fazer nada. Eu vou trabalhar na mediunidade, no passe, nas coisas. Tudo bem, mas não é só no único dia. Veja o segundo nível de disciplina, que é muito mais difícil. Porque envolve os dias, as semanas, os meses, imagine. E você sendo convidado o tempo todo para ir na festa de aniversário não sei de quem, para ir no encontro da empresa, no happy hour da família, sabe? Aí você pensa, e agora, Senhor? Será que eu consigo cumprir o segundo nível de disciplina? E esse é só o segundo, mas aí tem o terceiro nível de disciplina, pelo amor de Deus. Veja como isso é complicado. O terceiro nível de disciplina é assim, é você estar em condições de se sintonizar com as forças maiores da vida. E não simplesmente com as forças ao seu redor. E como é que a gente consegue sintonia com as forças maiores? Abnegação, trabalho, perseverança, renúncia, sacrifício, misericórdia, terceiro nível de disciplina. E olha que esse homem teve que ir para esse caminho, para essa direção. Terceiro nível de disciplina. Ainda bem que ele parou no terceiro, depois você falou 4º nível de disciplina, como é que seria? Não dava para viver na Terra, né? Não é possível, não ia dar para viver na Terra, né? Ia ser muito difícil. Então, nós estamos aqui para isso, adquirir condições, possibilidades. Essa é a nossa maior riqueza. E aí o Emmanuel vem lá em Engenheiro e Vida, no livro que a Mônica copiou aí para a gente, e ele vai falando para a gente que nós temos a memória, a inteligência, temos a visão, temos os braços físicos, as pernas físicas, nós temos o ouvido, a boca, o nariz, a gente tem tantos recursos. Uma pena que nós temos um que falta um deles aqui. Mas a maioria de nós temos todos os recursos para conhecer, para aprender, para falar bem. Você já ouviu falar, alguém já deve ter falado isso em alguma oportunidade, que assim, se Deus tivesse que tirar a nossa palavra porque a gente não fala nada edificante, já imagina quantas pessoas tinha mundo aqui na Terra, né? E se a gente só escutasse as coisas ruins, imagine só se Deus tirasse as coisas das pessoas que escutam as coisas ruins, a gente não teria nenhuma pessoa que ouvisse aqui na Terra. E se visse as pessoas que só enxergam as coisas boas, que não enxergam só as coisas boas, só as coisas ruins, imagine o que seria da gente aqui na Terra. Se usasse os braços só para as coisas infelizes, quantas pessoas não teriam os braços, as pernas, a inteligência? Nós temos números, né? Pessoas que estão vivendo esse drama, não temos? Eu em casa tenho uma cunhadinha minha que mora lá comigo e ela tem uma deficiência intelectual. Então ela tem 57 anos e tem idade mental de 12. Veja, o que ela pode produzir com a inteligência dela? Muito restritamente, muito pouco. Não é mesmo? E nós podemos assim, abrir a nossa inteligência para todos os caminhos. E aí a gente pensa assim, daqui a pouquinho a gente está com idade, aí vem o alemão conversar com a gente. Mas a gente não precisa conversar com o alemão se a gente exercitar. Ele só vem falar com a gente quando a gente não está fazendo nada de útil com a gente. Aí ele vem falar com a gente, não está fazendo nada de útil com a inteligência. Não está fazendo nada. Só fica ali na frente, vendo, recebendo informação, passivamente. Não usa inteligência para nada.
né? Queimou o chuveiro, chama o eletricista, a porta quebrou, chama o marceneiro, quebrou o cano, chama o encanador, sabe? Assim, precisou fazer um reparozinho, chama o pedreiro. Não usa inteligência para nada. Não pega uma coisa para ler, para se desenvolver. Não pega nada assim para forçar a inteligência para alguma direção. É tão passivo. Comendo, bebendo e dormindo. Tem uma música do Raul Seixas que diz assim. Como que diz a música? Alguém pode me ajudar? Está lembrando? Eu aqui nesse apartamento, com a boca cheia de dente, fazendo o quê? A gente está desse jeito, meu Deus do céu. A gente está desse jeito. A gente está desse jeito. A gente está desse jeito. Quer dizer, acomodados, confortáveis. Não é? Olha quanto conforto a gente tem. Olha quanta coisa aí. Não faz muito tempo, eu morava numa periferia chamada Jardim Primavera, que agora já nem é mais periferia, porque atrás de Interlagos virou um lugar glamuroso. Tinha um ônibus que fazia a linha do meu bairro, um ônibus. Imagine só. E aí você nem tinha relógio direito, porque o relógio, para você saber a hora certinha, tinha que ligar no 130, né? Tinha um negócio que ligava na telefônica, vocês lembram disso? Não é? Ou então escutar o rádio, de vez em quando tinha lá um ping-pong lá, hora certa, e a gente nem sabia direito da hora. E aí perdi aquele ônibus, meu Deus do céu. Sabe lá quando que o ônibus voltava, quando que o ônibus vinha. E quanta coisa a gente conseguia fazer mesmo assim. A gente tinha tantas outras dificuldades, a gente conseguia fazer tanta coisa. E hoje a gente tem tanta facilidade, tanta riqueza. E às vezes a gente não consegue fazer nada. Passa o dia inteiro e você não fez nada. Porque você ficou fazendo uma coisa específica, sem muita importância, mas que parece que aquilo te sedeia, te sacia, sabe? Uma coisa assim. É uma espécie de um vício, né? Que a gente tem com essas coisas sociais, redes sociais, com esses eletrônicos. Não é? Às vezes você deixa de fazer uma comida que você pode fazer com as suas mãos. Aí você se perde ali vendo aquelas coisas. Aí você pede, chama e para a porta da sua casa. Muitas vezes acontece isso. Então, nós estamos efetivamente aqui para nos aprimorarmos. Porque o dinheiro é a coisa mais barata que a gente usa para pagar as pessoas e as coisas. Agora, o nosso tempo, se a gente soubesse o quanto ele é precioso, Não sei se vocês também têm não é esses problemas que eu tenho, mas essas facilidades que eu tenho, vamos dizer assim, né? E às vezes você consegue em 15 minutos fazer tanta coisa. E eu lembro de uma mensagem de uma senhora chamada Sheila, um espírito. Ela tem uma mensagem que diz assim, 1/4 de hora. O que é possível fazer em 1/4 de hora, que é 15 minutos? 1/4 de hora. E a gente às vezes fica um dia inteiro, olha para trás, não consigo fazer nada. É no domingo, por exemplo, quando a gente não tem uma atividade disciplinada, você acorda, sei lá, 9, 10, 11 horas da manhã, vai almoçar 2, 3, 4 horas da tarde, faz alguma coisinha, quando vai ver já são 8 horas da noite. Não consigo fazer nada. Mas eu estou descansando. Tudo bem, é compreensível. E o pai sabe esperar. O pai sabe esperar. Eu fiz uma viagem, só para terminar, né, relaxar um pouco. Fiz uma viagem de navio, todos os anos eu faço. A minha esposa faz questão. Faz essa viagem de navio, aí por uma semana, 10 dias, é uma delícia. Aí eu sento naquele navio, tudo organizado, limpo, processos tecnológicos assim, impressionantes. Com o cartãozinho você abre o quarto, paga as coisas, faz tudo que você quiser com aquele cartão, compra coisa, faz tudo lá dentro do navio. É impressionante. Aí tem uma hora que você tem que desencarnar do navio, sabe o que é? Vocês já fizeram alguma viagem de navio? Alguém já fez? A senhora já fez?
Não chega a hora que a gente tem que desencarnar do navio, você vai saindo e falar, não posso ficar, mas não pode, acabou a sua estadia, cai fora, vai empurrando a vida, vai ter que sair meio empurrado assim para fora. Aí você olha para trás, já põe o pé na terra lá e olha para trás, você foi obrigado a deixar tudo aquilo para trás. Eu tive a sensação, falei esse termo, porque eu tenho a sensação que é isso que acontece quando a gente desencarna, sabe? Aí você desencarna, chega no mundo espiritual e fala, meu Deus do céu, deixei tudo para trás. Nossa, podia ter feito tal coisa, podia ter feito tal coisa, podia ter ido, não sei o que, podia ter visto tal coisa, podia ter visitado um negócio dentro do navio, podia ter conhecido não sei o que, podia ter ido na casa de máquina, podia ter feito tanta coisa. E a gente chega do outro lado e pensa assim, não, estava lá na terra, mas podia ter dedicado a isso, feito isso, aquilo. Aí você é obrigado a desencarnar na terra, sair da terra, sair. Que nem eu fui obrigado a desencarnar no navio. Mas a cada encarnação, todos os anos tem uma encarnação. Todos os anos passo a encarnar. Cada vez eu quero uma encarnação maior lá, viu? Não quero mais 3 dias, não. 3 dias já era. Agora tem que ser no mínimo 7, no mínimo. Toda vez que tem uma reencarnação, a gente pensa assim, vamos aproveitar bastante agora. Vamos aproveitar que todo mundo, ninguém sabe disso, então vamos procurar fazer tal coisa que ninguém está sabendo que tem que fazer isso. E as malas, deixa as malas para lá, deixa que se perca as malas, vamos procurar outras coisas. Vai procurar ver o que tem no navio, conhecer as coisas, tirar fotos das obras de arte, sabe? Mas mesmo assim, quando você vai embora, você fala, meu Deus do céu, eu podia ter ficado um pouquinho mais na jacuzzi, podia ter ficado um pouquinho na piscina quente, podia, né? Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine. Ai, nem sei mais o que dizer. Muito obrigado.